Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 48, Guerra de Orion por Rafos. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição. Confere lá e depois volta para cá para você ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Então vamos no início, né? O que foi lá, Thiago? Aquela mentalização da cachoeira, né? Aquela mentalização é o seguinte, né? Eu percebia que os médiuns tinham muitas consciências em seus campos aguardando para a transmissão, né? E aquilo foi uma coisa que veio na cabeça na hora, certamente por intuição, para mostrar para os médiuns que haviam consciências aguardando o momento oportuno para a transmissão, né? E, inclusive, o cetáceo que aparece ali, né, que a Natália vê, é o Berscat, né, do episódio 2, certo? Episódio 2, que está no ar aqui no canal. O cetáceo siriano. Então, esse foi o exercício, né, que eu propus ali. Mas, Thiago, por que você escolheu um reptiliano? Bom, essa era apenas a sessão 17 do PCE. E até aquele presente momento ali, nós não tínhamos conversado com um reptiliano. Então, essa foi uma oportunidade, né, para expandirmos algumas coisas que eu tinha curiosidade. Então, se vocês perceberem, a sessão ela pode ser dividida meio que em duas partes, né? A primeira é tudo que envolve a Guerra de Orion, o conteúdo, né, que foi proposto ali. E a segunda são temas relacionados também à Guerra de Orion, mas que descrevem um pouco do conceito da raça reptiliana, né, que desmistificam coisas. Então, o que rolou, né? Muitas vezes, isso é importante eu falar, muitas vezes eu falo coisas que vocês ficam meio boiando mesmo, né? Ionas, chave guerreira, etc. A gente entende isso. Nós partimos de um ponto, né? Se o projeto tivesse começado do zero, seria muito difícil. A gente, de repente, não terminaria ele em vida, vamos dizer assim, né? Porque, não digo nem terminar, mas assim, a gente não conseguia nem começar direito. Porque nós temos que partir de algo que já veio anteriormente e atualizar esses conceitos, né? Então, o que nós fazemos quando falamos sobre temas que nós já temos dentro de nossa mente é a tentativa de confirmação dessas hipóteses, tá certo? E aí a gente é surpreendido, como foi o caso do Rafos, né? Que trouxe outras visões. Então eu vou falar para vocês o que me motivou, por que eu fiz algumas perguntas e aí vocês talvez entendam melhor o processo. As perguntas sobre Orion foram muito baseadas no canal Caminando el Sendero, da famosa saga Anunnaki, certo? Lá, a consciência chamada Bertus descreve algumas coisas. Só que ali no Caminando el Sendero, as informações elas foram preenchidas com aquilo que, por exemplo, não se canalizou tudo. Então foi preenchido as lacunas foram preenchidas com ideias que já existiam. E aí mora um perigo, né? Nesse caso. Então, nós tentamos pegar as informações referentes à Guerra de Orion e jogar isso para o Rafos conversar sobre, né? Segundo o Caminando el Sendero, o que acontece ali, né? Na Guerra de Orion? Os reptilianos atacaram, né? Por conta da natureza deles, enfim. E os sirianos e os aliados dos sirianos estavam perdendo, certo? Porque eles não eram tão bélicos, não tinham tanta forma, assim, tanta possibilidade de guerrear, e que basicamente os felinos é que sustentavam a parte guerreira do processo, e os felinos não eram tantos. E
Então, a ideia era que os reptilianos tinham um processo de reprodução muito mais acelerado, muito mais rápido em comparação às outras raças. E então, enquanto nascia um humano siriano, um felídeo, enfim, nasciam vários outros reptilianos. Então, essa foi o principal tema, né, que eu joguei ali pro Rafos. Por quê? Porque, segundo Bertus, os sirianos criaram os clones para equilibrar esse distanciamento que havia numérico entre os lados dessa guerra. E então o Rafus prontamente diz, não era assim. Então ele induz a Natália, mentalmente ele mostra para a Natália como são os ovos, né? Vocês já viram o filme Alien, né? Os ovos são muito parecidos com aqueles do filme Alien. Eles são fecundados, mas ficam externos, não ficam dentro do ser, né? Como outras tantas raças, né? Espaciais. E estes ovos, eles eclodem em determinado momento e a gestação ela não é tão rápida quanto diz, né? Porque segundo Bertus, eles botavam centenas de ovos a mais, né? Ficou uma coisa desproporcional, né? E o Rafus diz, não era um problema numérico, né? Uma questão mesmo de necessidade de vitória. Ali é claramente uma questão de não compreender o porquê daquilo que está acontecendo naquele local, naquele momento. Né? Havia a necessidade por parte dos sirianos de contra-atacar e resistir, né? E isso foi permitido pelo todo, né? E segundo Bertus, né? Isso é muito interessante. Olha por que eu falo das confirmações, né? A Natália não viu nada da saga Anunnaki ou do Bertus, nada disso, e eu sei que não viu porque ela não tem paciência para isso também. E engraçado, naquele momento em que eu pergunto sobre os clones, né? Ela diz que houve uma consciência que conseguiu quebrar, né, a linha ionádica das manifestações, né? Criar invólucros capazes de ter uma energia. Quando a gente fala quebra de iona, significa que aqueles invólucros eles são mais poderosos, no sentido de que eles têm mais energia, mais vibração do que o normal, porque eles têm mais ionas, mas eles abrigam consciências que de repente não passaram pelos outros reinos. Por isso que eles tinham a sensação de estar vazios, né? Então isso é muito curioso. E aí quando você vai ver lá na saga Anunnaki, eles dizem exatamente isso, que houve uma consciência que mudou a guerra. Chama-se Torak, né? Segundo Bertus. Então, você vê como que as histórias batem, né? Só que o Torak foi descrito na saga Anunnaki como um grande salvador, uma espécie de salvador, né? Ele chegou lá para mudar, mudou, né? E então aconteceu toda a reviravolta e os sirianos venceram e tal. E aí o Rafus ele fala, não, mas olha só, nós não concordamos com a ideia de clonagem. Era como se eles estivessem reagindo de uma forma além, né? Um overreact. Eles reagiram além da conta, desproporcionalmente ao que nós estávamos fazendo. É claro que os reptilianos vão dizer isso, porque eles não iam entender aquilo que eles estavam fazendo como errado, porque de fato não era, né? Entendem? Eles nasceram para fazer o que eles estavam fazendo. Eles foram criados e gerados para causar um movimento através da guerra. Entende? E então, nesse caso, né? E ao ver que eles são meio puristas, assim, eles, ao observar que havia essa condição de utilizar-se a si mesmo como um teste, modificações próprias para tentar uma vantagem na guerra, que aquilo não era o que eles queriam, não estava correto, não era coerente.
não era o que os reptilianos fariam. Então aquilo deixou a guerra mais difícil, mais complexa, né? E então é muito interessante ver o lado dos reptilianos com relação a isso. Tem muita gente aqui na Terra que é contra a transhumanização, que é contra uma série de eventos, né? Que talvez os reptilianos também sejam. Vocês estão entendendo como que é louco pensar nisso? Então, é muito, de fato, curioso. E o Rafus, ele continua as explicações, né, nessas questões. E ele conta a respeito de um terceiro lado, né, que também não gostou dessa confusão da clonagem, né? E aí entra o que eu perguntei sobre chave guerreira. Isso já é uma outra história da Amazofia, né? A Amazofia conta que em determinado momento o Império Siriano decidiu uma pacificação, decidiu que não ia mais sair pegando estrelas, planetas e tomando para si. Então, eles tinham um problema, porque eles tinham que ativar a chave guerreira em um monte de siriano, porque eles naturalmente não tinham essa condição, né, de guerra. E é exatamente o que o Rafus fala, né, que é também falado na Amazofia, que a Natália também não conhece. Então, o que acontece ali é ativar essa chave ela não pode ser desligada, então se ele é como se tivesse no código de DNA dele, fica com ele ali, né? Tá ativado, não tem jeito, que já modifica a personalidade, a alma que recebe aquilo ali, naquele invólucro, ela já está tipo, seguindo aquela programação, você não vai mudar mais aquilo. Não tem mais sentido mudar aquilo. Então, os sirianos decidiram não ser mais o império bélico, o império mais no sentido imperialista mesmo, de conquista, e aí eles tinham um monte de clones ali. O que nós vamos fazer com esses caras? Né? E aí eu perguntei, ok, a chave siriana são os clones, né? E o Rafa fala que alguns sim, né? Então ainda tem modificações genéticas que não são clones, né? Mas é por aí, o raciocínio estava certo, aparentemente sim, estava certo. Então, o Império Siriano fez o quê? Pegou todo mundo que tinha chave guerreira e isolou em um satélite. Né? É claro que existia é bem Star Wars, eu sei que é bem Star Wars isso. É claro que existia uma questão que alguns falavam politicamente lá, deixa os clones ali, se um dia a gente precisar desses sirianos de chave guerreira, a gente pega lá e chama, né? E existia uma parte dos sirianos que queriam simplesmente a destruição desses seres, mas não se decidiu o que fazer com eles. A única coisa que eles tinham decidido era o exílio desses sirianos nessa lua, nesse satélite, lua, né? Um satélite. E não se tomava uma decisão, era sempre adiado, postergado a respeito do que fazer com esses caras, certo? E eles lá dentro, uma parte deles queria esperar o Império, não, vai que um dia eles precisam, eles ainda eram leais ao Império. E uma outra parte não, já era mais rebelde, já falou, não, esses caras deram as costas para nós, vamos nos virar contra eles, né? Então tentaram fazer uma espécie de motim. Só que existiam seres de chave guerreira leais ao Império. Então, claramente, a demora siriana em ver o que ia fazer causou uma guerra naquele satélite, né? E então foi uma guerra de extermínio. Todos morreram, digamos. Acontece que aquele satélite era a Terra. Porque, não sei se vocês se lembram, a Terra estagiou em Sírios, né? Naquela época, a Terra tem vamos chamar assim, a Terra tem dois espíritos. Um desses espíritos, né, era o espírito deste satélite, né? Então, era a Terra antes, né? Por isso que algumas pessoas, ou algumas regressões, conforme... isso é curioso, conforme os hipnólogos foram voltando às vidas das pessoas, chegava a um ponto anterior aos macacos, à pré-história e tal, em que as consciências se viam ali em um local com dois sóis, com duas estrelas,
né, é exatamente ali, certo? Sirius alfa, Sirius beta, certo? A Terra era ali, né? Então, antes de haver a raça adâmica aqui, já havia esse processo siriano ocorrendo. E a tentativa ali nessa sessão foi de elucidar um pouco esta questão complexa da história da Terra, que a Masofia descreve tão bem, né? E também de uma confirmação, porque muitas coisas da Masofia nós acabamos percebendo que as consciências queriam modificar, né? Queriam contar diferente. Então, e é normal que isso aconteça. Então esse foi o processo da tal chave guerreira. Essa é a história da chave guerreira. E no fim das contas as histórias elas se misturam, né? Elas têm uma confluência. É claro que nessa história toda, na Masofia, envolve o que a gente entende por Jesus, né? Também nesse processo, é um processo longo e interessante, né? Que um dia eu conto para vocês com mais calma, né? Talvez eu faça até um vídeo, um especial sobre isso e tal. Mas basicamente é isso. E aí eu começo a perguntar sobre algumas coisas referentes à dualidade, né? Interessante que o Raffs fala que nós não precisamos ser salvos, né? Quem precisa de salvação já perdeu a si mesmo, né? Ele fala algumas coisas emblemáticas, como o que vocês fazem com os reptilianos. É muito parecido com o que vocês fazem com os seus negros, né? Com as raças que nós temos aqui, né? Com a questão da xenofobia e tal, né? É exatamente a mesma coisa. E se você parar para pensar, né? Faz muito sentido. Você vê que tem um monte de gente falando mal de reptiliano por aí e começa a reparar no tom de pele dessas pessoas. Só assim, por esporte. Façam esse teste. Talvez exista algo oculto nisso, né? Só um exercício que é legal de vocês fazerem. Existem muitas pessoas famosas no meio esotérico que dizem que se é reptiliano é automaticamente negativo. E aí o Raffos fala que existem dificuldades para uma expansão reptiliana, que são as mesmas que as nossas, né? Nós também seríamos considerados seres negativos. Então é tipo sujo falando do mal lavado, tá ligado? Não faz o menor sentido a gente classificar se é reptiliano é negativo. Putz, cara, é uma coisa tipo sem sentido. É tipo rotular, generalizar. Aí, cara, sai dessa. Então, tem muita gente que acredita piamente nisso. E como vocês puderam ver, também perguntamos para o Raffos a respeito do início do processo da semeadura na Terra, né? E os reptilianos tiveram uma parcela muito importante na contribuição. Tanto que os reptilianos são... existem os dragões reptilianos aqui, né? Vamos dizer assim, no centro do nosso núcleo, né? Esotérico espiritual, né? Eles estão aqui, então o planeta ele se iniciou no processo reptiliano de dinossauros e tal. E isso foi utilizado como base para outras tantas consciências fazerem suas experiências. Então, o processo foi muito fundamental. E a gente não percebe isso, certo? Então, nós devemos muitas coisas a essas consciências que geraram tudo isso no início, certo? Então é importante comentar isso. E, de fato, foi uma comunicação muito importante porque o Raffos falou sobre tudo isso que a gente, na época, ainda não tinha contato com relação a esse processo, né, do início ao processo da dualidade, que ainda estava no início. Nós aprendemos muito sobre dualidade no ano passado, né, em 2020.
E esse processo do Rafos também tem a ver com todo esse aprendizado. É evidente que a gente vai transmitir para vocês, à medida que as comunicações forem ocorrendo, o outro lado da história da Guerra de Orion, né? E para vocês verem as diferenças, né, das consciências. Rafos nem tinha nascido, mas ele entende, ele tem, todo mundo, como ele disse, todo mundo tem um pouco a dizer sobre a Guerra de Orion, que ocorreu aqui nesse quadrante. Tá certo? Então nós vamos transmitindo para vocês verem outros pontos de vista e formarem a opinião ampla do processo, neutra do processo. Tá certo? E é importante vocês se atentarem aqui, a gente fala assim, por que vocês estão falando de Guerra de Orion? Que sentido tem de estudo? Isso é só para despertar a curiosidade e tal? De certa forma, sim, né? Não tem tanta edificação no processo, mas isso atrai muitas pessoas. Então, é um grande imã para que as pessoas venham para o projeto através desta matéria e se aprofundem dentro de assuntos da dualidade, dentro do nosso conteúdo. Então é um grande chamariz e as consciências entendem isso também, beleza? Então tá tudo certo, tá tudo funcionando como precisa ser, beleza? Então dê uma olhada ali no nosso financiamento coletivo e considerem ajudar a gente. R$10 por mês, R$5 por mês já vai ser de grande ajuda para a manutenção desse projeto, beleza? E o link está aqui, junto com o link do grupo de WhatsApp, na descrição. E por enquanto é isso aí. Então fiquem bem, até semana que vem. Fui, galera. Tchau, tchau.